Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, do nosso segundo trimestre da EBD 2024. E estamos felizes que, apesar de todo o trabalho, que a igreja está realizando, esse trabalho tão importante que está fazendo com que a igreja cresça, floresça, multiplique. Mesmo assim, nós encontramos ainda forças para poder estarmos aqui aos domingos pela manhã, para podermos abrir a Escritura e estudarmos assuntos que são de extrema relevância e importância. Hoje nós vamos tratar do assunto que o comentarista da revista ele escreveu sobre confessando e abandonando o pecado. Já foi lido aí a leitura bíblica em classe, texto áureo, a verdade prática. E todo cristão em sua jornada ele vai ter que lidar em algum momento com o pecado. Sabe por quê? Porque infelizmente nós herdamos essa natureza humana de Adão e Eva. Talvez o grande desafio do cristão nesse mundo seja o de vencer a vontade da sua carne. Nem tanto, o maior desafio de um cristão, nem tanto é ele alcançar riquezas, honras, honrarias, que Deus ele propõe isso para todos nós. E se nós levarmos uma vida de piedade, nós seremos vencedores nesse quesito material. Só que o maior desafio mesmo de um cristão, o trabalho de lidar com o pecado, com a vontade da nossa carne, talvez seja o maior dos nossos desafios como cristãos. Viver para agradar a Deus é vencermos todos os dias esse desafio dos desejos da nossa carne. Então, hoje nós vamos procurar entender e compreender o que significa pecado, arrependimento e confissão. Então, o pecado por quê? Porque nós precisamos entender qual é a gênese do mal. A gente só expressa, às vezes, a palavra pecado, mas as pessoas perguntam, o que é pecado? Então, pecado tem vários derivados. Então, nós temos que entender o que é pecado hoje, ou seja, a gênese do mal, como é que o mal ele nasce em nós, ele brota em nós, se enraiza em nós e faz com que a gente haja da forma que a gente age na vida, pecando contra Deus, muitas das vezes. Então, vamos falar sobre o arrependimento. O arrependimento ele deve ser seguido pela atitude de nós confessarmos os nossos pecados. Nós vamos falar sobre o pecado e na revista aqui eu fazendo a minha análise, estudando, e quando se trata de escola bíblica dominical, isso aqui é uma sala de aula. E culto de ensino também é uma sala de aula. Então não podemos pregar no culto de ensino ou não podemos pregar numa sala de aula que é a escola bíblica dominical. Nós precisamos estudar. A nossa lição, eu percebi aqui que o autor não deu tanta ênfase sobre o que é o pecado, Ele está falando aqui sobre a gente confessar e abandonar o pecado, mas não deu tanta ênfase sobre o que é o pecado. Então eu abri uma exceção aqui. O que é pecado? O que nós entendemos por pecado? O que é pecado? Errar o alvo. O que mais? Desvirtuar do caminho. Então isso é uma sala de aula. Nós temos que aprender a compreender a palavra. Então, o pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao caráter de Deus. Então, isso é pecado, constitui-se pecado. O pastor falou uma palavra aqui da hamartiologia. Hamartia quer dizer errar o alvo. Desse modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é pecado. Primeira análise, o pecado é a transgressão da lei de Deus, dos princípios de Deus. As leis e os princípios foram dados por Deus para que a gente viva uma vida leve nesta vida em que estamos inseridos, de tantos desafios, E por causa do pecado original de Adão e Eva, nós herdamos todo esse
esse trabalho de viver a vida, de sobreviver a essa vida. Na verdade, a gente sobrevive, a gente leva aí a nossa vida o máximo que a gente pode para tentar, no futuro, quando estivermos mais velhos, a gente não ter tanta dificuldade. Então, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. E transgredir a lei de Deus não só no sentido moral. No sentido moral que eu digo é no sentido que afeta o nosso caráter. E esse pecado, mas existem outros pecados. Por exemplo, se você não levar uma vida na sua alimentação, por exemplo, se você não mudar a sua alimentação, uma alimentação mais balanceada, sadia, de acordo com a sua idade, com o seu porte físico, com o seu organismo, você mais tarde vai sofrer, né? Pessoas que comem muito açúcar, pessoa que come muita gordura, ele pode comer agora, quando é jovem, faz de tudo, mas ele vai começar a sentir quando tiver uma certa idade. Então isso também constitui esse pecado, porque está transgredindo uma lei natural de Deus. E nós vemos isso no livro de Levítico. Até o que comer nós temos que tomar cuidado, porque isso pode constituir pecado. Aquele que come demais, a glutonaria é um pecado, né? Também é um pecado capital, dos 7 pecados, a glutonaria. Então, na Bíblia, existem vários termos que são empregados para se referir ao pecado e que possuem diferentes significados. Então, por exemplo, no hebraico, shatá, a palavra shatá significa algo como desviar do caminho, aquilo que o pastor disse, de se desvirtuar do caminho. Então, é errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. Então, essa é a palavra shatá no hebraico. Avém e avon designam um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade. Então, tudo isso constitui esse pecado, é derivado da palavra pecado. É o afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Então, a pessoa que tem o conhecimento da justiça, mas ele se afasta com a consciência que ele tem, né, com intenção de se afastar, por alguma razão, ele comete pecado. Então, Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre estou fazendo. E tem a palavra pecha, que transmite a ideia de revolta e rebelião. Constitui-se um pecado. Quebra da aliança. E a palavra rachá significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, ao fugir impiamente das regras estabelecidas. O que é impiedade? Impiedade é você perder o prazer por Deus e pelas coisas de Deus. É a irreligiosidade. Quando uma pessoa perde o prazer pelas coisas de Deus, por exemplo, a escola bíblica dominical, ela não tem prazer de vir. Ela vinha frequentemente, o exemplo, né? Mas quando ela perde esse desejo de vir, ela se torna uma pessoa ímpia. Por quê? Porque impiedade é desagradar a Deus, e aquilo que Deus ele constituiu como, não só como objetos, né, de cultos, né, mas como as coisas de Deus, a obra de Deus, é constituído pecado uma pessoa que ela se desvia, né? Ela estava no caminho e ela perde o interesse, ela perde o prazer, perde o gosto. Isso se constitui pecado e essa pessoa se torna ímpia. Então, achan quer dizer culpa, tá quer dizer andar errado, etc. E as palavras gregas aqui, hamartia, é uma palavra grega, que o pastor citou aqui. É uma das matérias da teologia, que é a hamartiologia, né? Que é a doutrina que vai falar do pecado, e é um desvio do caminho da justiça. Hamartia quer dizer desviar-se, e a gente encontra essa palavra na Septuaginta. Quem estudou a Septuaginta sabe que a Septuaginta, ela foi o conselho dos 70 anciãos. Esse conselho dos 70 anciãos, eles traduziram a Bíblia, porque os judeus de língua hebraica, tinha judeus de língua hebraica e de língua grega. Então, essa tradução do hebraico que a Septuaginta fez, que o conselho, porque é septua, quer dizer 70, né? Foram 72 anciãos, eles se reuniram, os homens mais sábios, e eles fizeram a tradução da língua hebraica, porque os judeus gregos, eles não falavam mais a língua hebraica. Então, foi traduzida do hebraico para o grego a Bíblia Sagrada. Quando você ouvir a expressão Septuaginta, Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego.
Aí tem vários derivados. Então, em termos gerais, o pecado tem muitos derivados, que são o desviar-se do caminho, que é errar o alvo, falta de integridade, desonestidade, iniquidade, revolta e rebelião, quebra da aliança, maldade, culpa moral, andar errado, desvio do caminho da justiça, injustiça, transgressão da lei e iniquidade moral. Então isso são derivados do pecado. Então o pecado é muito mais do que aquilo que a gente apenas expressa como palavra. Então vamos ver o primeiro tópico da revista, é a confissão de pecado. Qual a definição? No hebraico, o verbo iadá, que é confessar, está lá em primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse primeiro tópico aqui, ele colocou tanta expressão aqui no hebraico quanto do grego, e as raízes verbais, que se a gente caminhar aqui, tem que caminhar com bastante cuidado. Então ele está falando do verbo aqui, o verbo adá. Ele aparece como atirar, lançar. Parece que não tem nada a ver, né, com o pecado, né? Errar o alvo, com injustiça, com iniquidade. Então vamos procurar entender. Esse verbo aí, ele aparece como atirar, lançar. Então o que ele quis dizer com isso aqui? Em Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Aí o versículo 19 diz assim, tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então está aí a expressão do verbo lançar, atirar. Deus ele lança, quando a gente confessa o pecado e se arrepende de verdade, né? Porque não há como a gente só confessar o pecado. Pode falar, pastor. É interessante entendermos, só para fazer aí uma ponte aí, todas as vezes que é lançado o nosso pecado no mar do esquecimento, né? Só é lançado no mar do esquecimento se a gente confessar e deixar. Então Deus, ele é o Deus que lança. Se tiver pessoas aí te acusando, o inimigo te acusando, você tem que conhecer Miqueias 7, versículo 18 e 19, que Deus ele é o Deus que nos perdoa quando a gente confessamos os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas transgressões contra Deus e contra o seu caráter. E quando nós confessamos e deixamos, como o pastor disse, né, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. Então nem Deus se lembra. Às vezes você se lembra do seu pecado, do seu passado. E às vezes a gente lembrando do nosso passado, a gente entristece, né? Puxa vida, né? Será que realmente Deus, tudo que eu fiz ainda, eu fui perdoado? E vem aquele peso, né, na nossa consciência, aquela dúvida. Aí a dúvida é sanada quando a gente conhece a Bíblia. Miqueias capítulo 7, 18 e 19, que ele lança os nossos pecados no mar de esquecimento, nas profundezas do mar, né? Então, em outras palavras, diz no mar do esquecimento. Tem outras traduções que falam no mar de esquecimentos. Então, observe o verbo no texto, lançar, atirar. Tanto em 1 João 1, 8 e 9, a atitude de confessar é o mesmo que lançar de nós, tirar de nós, de atirar para longe de nós os nossos pecados. Então é isso que ele está dizendo. Essa expressão aí desse verbo, que é de lançar e atirar, é você perceber que você pecou e você tem que arrancar ele de você e jogar. Joga esse pecado. O que a Bíblia fala lá em 1 Pedro, versículo 5, 7? Lançando sobre ele tudo o quê? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é lançar. Lance de você todos os seus maus pensamentos, né? O salmista Davi, lá no Salmo 30, versículo 4 e 5, no versículo 5, ele diz assim, que a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está na lei, né? Então, quando ele diz assim, a sua ira, não é que Deus está irado.
a expressão que a gente entende é que parece que Deus está irado conosco. E Deus não é que Deus está irado, é a sensação que o salmista Davi diz que, porque por ele ter pecado contra Deus, ter errado, dá uma sensação de que Deus está errado, está irado conosco, não é que Deus está irado. Então quando a expressão ele diz assim, a sua ira dura só um momento, não é que Deus está irado aqui. O salmista Davi ele nos ensina que quando a gente peca, nós temos uma sensação de que Deus está irado conosco, de que Deus ele vai jogar praga dele em cima de nós, e Deus ele não é assim. Então essa sensação ela tem que durar pouco tempo na sua vida, porque o favor de Deus ele que tem que prevalecer. Então é isso que ele está falando. A receita é, quando você se sentir que Deus está irado contigo porque você pecou, essa sensação você tem que afastar, porque Deus não se ira com você. Porque a Bíblia diz em Jó capítulo 4 versículo 9 que se Deus quisesse destruir toda a humanidade, ele não precisaria da ira do cordeiro e nem taça ser derramada sobre a terra. Apenas um recolher do hálito dele, o respirar dele já destruiria tudo. A Bíblia diz. Então essa questão do pecado, do verbo lançar e atirar, é quando você pecar e você perceber que você pecou, ter isso em consciência, joga fora, afasta de você, confessa, deixa na mão de Deus, afasta, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Então, tanto em Miqueias 7,18, quanto falando de lançar, Pedro também fala de nós lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades e os nossos pecados também, por que não dizer? Porque às vezes a nossa ansiedade, ela produz pecados. A gente é ansioso, vive ansioso e acaba transgredindo as leis naturais de Deus. Agora, a raiz verbal da palavra radá, né, que o comentarista ele faz referência aqui, significa estender a mão. E aí, no Antigo Testamento, essa palavra ela aparece no sentido de tomar conhecimento, saber reconhecer. Então, o problema não é pecar, irmãos. Pecar todo mundo peca, né? Foi lido aqui, né, o salmista Davi, Salmo 51, versículo 5, né? Eis que iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Como é que a gente entende esse texto? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista está querendo dizer aqui? Algumas pessoas falam assim, não, é que a mãe dele era prostituta e ele não tinha pai. Eu vi essa expressão. Então, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é essa o entendimento aqui do salmista. Ele estava fazendo referência ao pecado de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva, hoje nós padecemos. Então, ele está falando desse pecado. Eu fui formado no quê? No pecado, no resultado do pecado de Adão. A minha mãe, eu fui formado em iniquidade e em pecado, nesse pecado original, que é o pecado que a gente chama de original, o pecado de Adão e Eva, que deu consequência a toda esse prejuízo para a raça humana. Nós herdamos isso e nós temos que aprender a administrar isso até o final dos nossos dias. Então, essa palavra radá no Velho Testamento, ela também aparece no sentido de tomar conhecimento e saber reconhecer os nossos pecados. Então, eu disse aqui que o problema não é pecar, mas o problema é você reconhecer que pecou. Tem gente que é tão orgulhosa que ele peca, ele está tão cauterizado a mente dele que para ele é tão normal, de tanto ele pecar e Deus perdoar. E às vezes pecados que a gente comete sabendo que é pecado. A gente sabe que é pecado e a gente vai lá e faz. Então, quando a gente age dessa forma, a gente vai cauterizando a nossa mente. A gente faz conscientemente. Por exemplo, mentir é pecado? Sim. Então, por que Raabe mentiu dizendo que os espias não estavam na casa dela? Se mentir é pecado, por que ela negou? Os caras queriam matar os espias, ela escondeu na casa dela. Quando é para evitar tragédia, você não vai entregar seu filho, você vai entregar como pai. Você não vai entregar. Então ela escondeu os espias na casa dela? Omitiu no caso. Abraão, Sara. É um pecado, irmão. Ele cometeu o pecado. Eram irmãos, mas assim, o Gerar, o pai dele, ele casou com outra mulher e gerou Sara. Então. Então, quando é para nesse caso aqui extremo, né, que era um caso de vida ou morte aqui, para preservar a integridade, por exemplo,
Tem pai que tem filho que apronta lá, tá, é a polícia e vem uns caras bandidos, por exemplo, matar. Quando a polícia não, mas quando é bandido. Porque se for a polícia, fala, pode pegar, entregar, dá um sacode nele na delegacia para ele aprender. Deixa ele preso um dia lá, uma noite lá, aí tudo bem. Mas quando é bandido que vem matar o filho desse pai, e o filho está lá escondido na casa do pai. Aí o pai ele é cristão, ele não pode falar, não pode mentir porque é pecado. Então, pecado, ele vai fazer o quê? Ele vai, quando é para preservar a integridade, se é pecado, mas quando é para preservar a integridade de alguém, eu acho que é justificável. Tem várias vertentes, né? Tem vários sentidos aí. Então, quando é para preservar a integridade de um filho, de alguém, a integridade física, de vida, porque os caras iam matar os espias. E você sabe como é que era o Oriente Médio lá até hoje. Os caras decapitam, os caras arrebentam com o cara. Aí essa mulher aí, ela teve fé. E Jesus, ela veio da linhagem de Raabe. Sabia disso? Jesus, ela veio da linhagem de Raabe. Se você pegar a genealogia de Jesus, Raabe está lá. Na genealogia. Manassés, que foi um desgraçado, um rei desgraçado. Aí você fala, pô, Jesus descendeu desses caras aí. Sim. Então, quantas prostitutas existiam naquele tempo lá? E aprove Deus fazer o quê? Um teste com Raabe. Tanto é que Raabe, ela foi justificada por essa ação, porque ela preservou a integridade. Então ela não cometeu o pecado. Quando é para preservar a integridade, o cara vem aqui querer matar o pastor aqui, né? Quantas vezes eu já vi isso? Eu já tomei faca de gente. Uma vez o cara entrou com uma faca para matar o pastor da igreja lá. Entrou com uma faca. Eu tomei a faca desse cara dentro da igreja lá, para preservar a integridade do pastor, né? Às vezes o pastor está no gabinete, o cara vem aí armado, fica bravo. Porque tem gente assim, que se levanta, que tudo que acontece na igreja é culpa do pastor, né? Entrou lá para te matar, né? Que coisa, né? Eu já vi tanta coisa. Então, quando é para preservar a integridade de alguém, é justificável diante de Deus. São casos e casos. Então, a última expressão aqui é confessar e reconhecer abertamente. Agora eu pergunto uma coisa assim: confessar para quem o pecado? Para quem que nós devemos confessar o pecado? Para quem? Tem duas questões aqui. Na época que o salmista ele pecou, ele confessou para quem o pecado dele? Porque tem aquela coisa, confessou para Deus, sim. Mas aqui tem também na revista, está falando que quando a gente comete pecado contra o irmão, a gente tem que confessar para Deus? Tem que confessar para o irmão, né? A gente pecou. Aí entra Tiago 5,16, né? Confessar as nossas culpas, nossos pecados uns aos outros. E por isso que esse verbo aqui, ó, eximogel. Isso, eximogel, que significa confessar e reconhecer abertamente. Então tem pecado que não precisa o pastor saber que você cometeu e você confessou a Deus. É um pecado que não afetou a igreja, é um pecado que afetou você mesmo. Agora, quando afeta a comunidade de fé, a igreja, ou afeta alguém, você tem que pedir perdão. Deus me perdoa, tudo bem, mas você vai ter que ir lá. O ponto 2 fala assim: a confissão bíblica do pecado. A Bíblia traz a ideia de reconhecê-lo e fazer confissão, pois o perdão depende desse ato. Entendeu? Aquilo que nós estamos falando aqui. A confissão bíblica do pecado traz a ideia de reconhecer o pecado e fazer a confissão, pois o perdão depende desse ato. O ato do quê? De confessar. Senão a gente vê lá em Salmos 32, versículo 5, ele diz assim, ó: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois da conversão. Esses são um tipo de confissão, né, que a gente faz diante de Deus. Mas e quando a gente peca contra o irmão? Aquilo que eu disse: se você peca contra o seu irmão, você pede perdão a Deus, mas você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá e conversar com o irmão. Você tem que se acertar. Jesus disse que até a sua oferta, quando você trouxer aqui, Ele diz: você vai trazer oferta? Se você tiver alguma coisa contra alguém, traga a sua oferta.
Mas depois você vai lá. Primeiro deixa no altar a oferta, ele diz. Não é primeiro pede perdão para o irmão. Primeiro você vem no altar e traz a oferta. Está lá, é? Não, primeiro é você traz, se puder achar para mim esse versículo, acha para mim. Não, isso aí é Mateus. Isso, ó, o pastor já. Pastor é pastor. Vê aí. Primeiro ele fala assim: traz a sua oferta até o altar, deixa a sua oferta no altar, e depois você vá se acertar com o seu irmão. Lê para mim Mateus 5, 23. Vê se é isso aí, irmão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí, tá vendo? Mas aí é uma controvérsia, né? Deixa a oferta. Vai dar a oferta. Depois vem. Como se fosse. Vamos deixar o pacote aqui, depois eu abro o pacote. Sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, antes de você colocar dentro do vaso plástico, você deixa aqui separado, aí vai, pede perdão, aí sim você coloca dentro do vaso plástico. Então, Gasofilácio. você apresenta no altar a Deus, está aqui minha oferta. Assim. Vou deixar aqui, agora eu vou e vou ali no irmão, peço perdão. Aí sim Deus vai perdoar. Aí você volta agora. Por quê? Por que isso? Você viu a expressão? Me empresta a Bíblia aqui para mim. Eu já vou. Tá aqui, né? Você falou isso aí, né? Que parece que está um rolo aí, né? Vamos desenrolar esse rolo aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, está vendo aqui? Porque tem gente que traz a oferta e não lembra. Ele não lembra que cometeu o pecado, né? Se você trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que ele faz? Traz primeiro a oferta diante do altar, né? E vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a oferta. O que ele está falando com essa atitude que ele está fazendo? Quando você vem e você lembra que você tem um pecado, porque tem gente que vem e não lembra que tem pecado contra ninguém, deixa a oferta ali. Deus está dizendo assim, ó, quando você vier, trouxer a tua oferta, e você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta, volta, porque você lembrou. Aí quando você se reconciliar com ele, você volta. Ele está falando, você está lembrando que você tem um compromisso agora com o altar, para você não se esquecer. Só lembrando de uma coisa, esse versículo aí não está falando de dinheiro. Não, está falando Está falando de oferta, louvor, adoração, exaltação, perdão. Então quando você Tipo assim, o que eu estou falando assim, tipo assim, se você traz a tua oferta, porque tem gente que traz a oferta e se esquece que fez ofender alguém, tudo bem, mas quando você trouxer e lembrar que você tem alguma coisa, deixa a oferta, porque você lembrou, se reconcilia com seu irmão, aí você lembra que você tem oferta. Então é o seguinte, você não se esquece do irmão e não se esquece não se esquece da sua atitude com Deus também. Porque não adianta ter atitude com Deus e se esquecer do irmão, entendeu? Essa é uma da explicação que veio aqui, para mim agora. Então, você não se esquece de Deus, porque o seu compromisso também é com Deus. E você não se esquece do seu irmão, porque o seu compromisso também é com o seu irmão. Entendeu? Claro e límpido agora. Claro e límpido. Então, essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela. Quando a pessoa se converte, a pessoa ela está tão extasiada que ela não precisa ninguém falar para ela que ela cometeu o pecado. Ela automaticamente, não digo automaticamente que ninguém roubou, né? Mas ela quando ela aceita o evangelho, ela naturalmente ela já sente vontade de confessar. Ou essa confissão ela pode ser no momento da sua conversão, você se arrepende, você lembra de tanta coisa, cria remorso, aí você se expressa a Deus, me perdoa, Deus, fiz tanta coisa errada. Pode ser isso, ou pode ser depois, pode ser no momento ou depois no momento da conversão. Isso aí que ele está falando, aquilo que o Joel perguntou, né? Poxa, eu vou trazer a oferta primeiro, depois eu vou ter que ir lá, depois eu vou trazer a oferta. Que história é essa? Será que o dinheiro é mais importante aqui? Não é isso, é que esse exercício de lembrança que Deus está falando. Deus está falando assim, ó, quando você vier trouxer e lembrar que você tem alguma coisa, deixa a oferta e vai. Aí você lembra também que você tem um compromisso com Deus. Então, e não se esqueça que você também tem um compromisso com Deus, mesmo também tendo
tem que haver esse compromisso com o próximo também, não só com Deus, mas com o próximo. Tem que ter essa lembrança. Outro pecado gravíssimo, gravíssimo. As pessoas não percebem esse pecado. Se você tem uma função dada por Deus na igreja e você omite ir fazer aquilo ali tendo condição, é um grande pecado. É um grande pecado. É chamado pecado de omissão. Isso. É um grande pecado. As pessoas usam essa questão da omissão para justificar, né? Sabe, essa pessoa fala assim, não, eu omiti, eu não pequei, pastor, peraí. Aí a pessoa usa essa justificativa, né, de Raabe, por exemplo, que ela omitiu uma informação, dizendo que não estava ali, para preservar a integridade. Mas tem pessoa que peca e fala, por que você fez isso? Não, eu não pequei, eu omiti, pastor, peraí. Se você sabe fazer o bem, E não faz, comete pecado. O bem que você sabe que tem que fazer e não faz, comete pecado. por exemplo, o surdo sabe tocar, por exemplo, não tem nenhum tocador aqui. Aí ele fala, não vou tocar não. Ah, rapaz, não vou tocar não. Ele está omitindo fazer aquilo Porque eu sei o que eu tenho que fazer. ele sabe fazer, não quer. É, Voltando atrás, eu cometo pecado. confessar e tal, tinha muito isso antigamente na ceia. Era, pelo menos no Mato Grosso, nossa, As ceias, não sei se você lembra, as ceias do Senhor, peço perdão pro irmão, Isso era bonito. era bonito. Isso. E era a ceia, era ministrada de. A ceia e as ceias era ministrada de porta fechada, né? Só para os membros, não era nenhum visitante, é só para os membros. Não sei se tem ainda se aí o pessoal tem essa prática hoje. Era tudo de porta fechada. Culto de ensino também era de porta fechada. Só para. Aí o chicote estralava. Engraçado, né? E o chicote estralava e a igreja era lotada, né? E a igreja. Hoje você traz umas mensaginhas meia boca aí, o povo. É difícil, né? Então, meus irmãos, essa confissão aqui, ela deve ser feita quando pecamos contra Deus e contra o irmão. Porque contra Deus a gente não conhece Deus, a gente não vê Deus, a Bíblia diz, a gente não vê, a gente por fé. Então é fácil falar, Deus me perdoa. Mas e o irmão? Aí a gente tem orgulho de chegar até o irmão e pedir perdão, né? Eu acho lindo quando a pessoa... Deus fala, se você não perdoa o seu próximo, como que vai ser perdoado? Então, mas isso precisa ser ensinado, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Ele só não pregava, né? Mas ele praticava. Tanto é que na cruz, o que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Judas traiu ele, e lá no Getsemane, ele sabia que Judas tinha traído ele. Aí Judas foi e falou, aquele que eu abraçar, ele que eu beijar, é esse, pega ele. Qual foi a expressão de Jesus quando ele viu Judas? Mesmo sabendo que Judas era o traidor, que ia entregar ele. Amigo, vieste me ver. Ele não tratou Judas como, sabe, ele tratava como ele tratava todas as pessoas. É interessante você for ler a Bíblia, né, de uma forma confidente, você vai ver nos capítulos 18 de João, você vai ver que Jesus se entregou. Ele não deixou, ele falou a mim que vieste lá, se entregou, sou eu. É, Aqui você vieste, não é ele, sou eu. o negócio é comigo. E até que ele cortou a orelha do soldado, aí ele diz, não, guarda aí, guarda a faca, guarda. Então, por que Pedro fez isso? Porque ele queria deflagrar uma situação. Ele falou assim, ó, ele queria que Jesus mostrasse o poder para esse pessoal. Falou assim, não, Jesus, você tem que mostrar o seu poder de divindade. Então ele cortou a orelha de um servo de um sumo sacerdote. Servo de um sumo sacerdote, mano. Imagina a encrenca que ele arrumou. Ele colocou Jesus numa sinuca de bico. Jesus cola a orelha, não faz isso, cara. Se eu quisesse, eu oraria, Deus enviaria 12 legiões de anjos. Não faça isso, aí Pedro. Mas era isso que eu queria que o Senhor fizesse. Chamasse mesmo o seu poder lá para vir aqui para esses caras. Ele queria dessa forma. Eu falei, não vai ser dessa forma. Entendeu? Então isso ensina o que para a gente? A gente às vezes tem uma determinada posição. E essa posição, ela não tem que a gente pisar em cima de todo mundo. Às vezes uma metafora é mostrar Até mostrar que sabe com quem está falando. Então, meus irmãos, qual é o símbolo dessa confissão? É reconhecimento autônomo dos pecados cometidos. Então, o símbolo dessa confissão de pecado é o reconhecimento autônomo. O que é autonomia? É você ser autônomo, né? Você ser capaz de administrar você, reconhecer, você administrar, você ser a pessoa que fala o seguinte, ó, eu tenho conhecimento, sou eu cometi mesmo. Eu sou autônomo daquilo, eu reconheço a minha natureza pecaminosa.
diante de Deus. Eu estou reconhecendo. Então essa é uma pessoa autônoma. Não fica pondo culpa nos outros, né? Não, eu pequei porque eu sou assim, pastor, porque quando eu era pequeno eu levei uma reguada da minha professora quando eu era criança, então eu tenho trauma até hoje. Isso é desculpa. Então o que é ser uma pessoa autônoma? É uma pessoa que reconhece. Não, eu reconheço mesmo que eu pequei, pastor, eu errei. Quando a Bíblia diz que o boi está com as patas embanhadas, que ele viu, fala, não, Senhor, a culpa não é deles, a culpa foi eu que pequei, que a culpa vem sobre mim. Quando ele reconhece, aí Deus fala com o anjo, então, não foi só isso não, ele teve que correr lá na fazenda de Araúna lá, falou, Araúna, eu preciso sacrificar, porque Deus aí ele falaram, sim, mas ele não é só reconhecer, tem que praticar um sacrifício aí, né? Que ele reconheceu, Deus, eu sou o culpado, não destrói Jerusalém. Ah, beleza, mas corre lá e faz um sacrifício. Aí ele foi lá na ira, então não adianta só pedir perdão e reconhecer. É isso que eu estou falando. Eu reconheci que eu errei com você. Só que eu tenho que chegar até você. Eu tenho que fazer um sacrifício e chegar até você. Eu falei, irmão, eu prejudiquei você, cara. Eu preciso fazer alguma coisa para mim poder. Não foi eu que cometi pecado, foi ele que tem que vir. Não é assim. Então, o que é você carregar rancor? Tem uma expressão, não sei quem que falou essa expressão, uma escritora, se não me engano. Ela falou assim que odiar, você odeia a pessoa, né? Odiar é o mesmo que você beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. É você que vai morrer, você vai se matar. E tem uma expressão também, acho que foi C.S. Lewis. Eu gosto de ler muito C.S. Lewis. Tinha uma tribo de índio, a pessoa matava, por exemplo, porque odiar é a mesma coisa que matar, Jesus disse, né? Então odiar é matar. Odiar é matar, já matou. Se você odeia, você já matou no seu coração. Então, quando eles se matavam lá, um matava o outro, né, da tribo, aquele chefe da tribo colocava aquele corpo, o cadáver, nas costas desse outro que matou e mandava para a colina. E ele tinha que viver com esse corpo nas costas até se decompor. Então, o que é você odiar alguém? É você carregar um peso morto nas suas costas. Está decompondo nas suas costas aquela coisa podre. É a mesma expressão. Então, odiar é o mesmo que matar. Então, essa escritora, ela falou que aquele que odeia o outro é o mesmo que beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você tem que ir lá pedir perdão, mesmo que você não tenha pecado. Então, isso é ser o quê? É ser autônomo. É você reconhecer, não é pôr culpa em ninguém. É ser autônomo das suas atitudes. Então, qual é o símbolo da confissão? É ser autônomo. E Romanos, que fala que é reconhecer, Romanos 3, 10, 12, por quê? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. É muito raro. Então, em segundo lugar aqui, fala assim, o perigo do pecado não confessado. Isso aí é o ponto 2 da revista. Quais os males dos pecados não confessados? Provérbios 28, 13. Quem puder ler, leia para mim Provérbios 28, 13. A confissão do pecado, né? O pecado, os males dos pecados não confessados, né? Tem gente que nunca confessou pecado, ele vai escondendo até... Só que a Bíblia fala que não há coisa, Provérbios 28, versículo 13. Tem pessoas que vai escondendo tão bem, né? Passa pela vida inteira, parece que ele não vai sofrer nada, mas no final de tudo, pode ler para mim, por favor, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então esse é um dos perigos dos males, né? Os males, o perigo do pecado não confessado, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então você vê pessoas que em nada, né, na vida, vive a vida, não prospera, ganha dinheiro, bota num saco furado, até dizima, mas ele está encobrindo alguma coisa, ele está encobrindo algum delito dele. Ele não vai prosperar em nada. Ele não é feliz no casamento, ele não é feliz com a sua família, não é feliz no ministério, vive mudando de igreja. Por quê? Porque ele encobriu as suas transgressões. Então ele não vai prosperar em nada. Agora, os que confessam e deixam, sim. Então,
Pode ser que essa pessoa que encobre as suas transgressões, ela vai encobrindo, e ela é hábil, né? Esconde do pastor, esconde da igreja, esconde... Não interessa também a igreja, o pastor, interessa é que ele tem que confessar as suas transgressões. Então ele vai escondendo isso, ele consegue atravessar anos e anos, né? Escondendo. Anos e anos. Ele é expert em encobrir. Ninguém sabe que ele é um transgressor. E ele finge viver uma vida de piedade. Todo mundo que olha fala, nossa, esse homem, essa mulher, mas ela está encobrindo transgressões. Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa. Porque tem gente que confessa, mas depois vai lá buscar de novo, né? Tem gente que confessa, errou, cometeu erro, às vezes inconsciente, só que Deus perdoou. Aí ela teve aquela sensação de perdão, e ela falou assim, não, mas foi bom o que eu fiz, vou fazer de novo, Deus vai perdoar. O homem não vai me perdoar, mas... Como também existe aquela outra situação paralela a essa aí. A pessoa fala, eu vou te perdoar, mas... Se fizer, há uma condição, né? Então, a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Em sua epístola, João, ele corrobora ao dizer que para se alcançar o perdão, há necessidade de se confessar o pecado. Primeira carta de João 1, versículo 9, que diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar do quê? De toda injustiça. Então, por mais que o homem fale assim, ó, você pecou, você errou, tudo bem, mas Deus me perdoou, me justificou. Aí o homem fica apontando, né? As pessoas ficam te apontando o seu erro, mas ele já nos purificou de toda injustiça. Então o que importa é a nossa consciência, nós termos a consciência de que Deus ele já nos purificou de toda injustiça. Portanto, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência espiritual, como os nossos pais Adão e Eva. Lembra essa expressão Gênesis 3:8? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Estavam se escondendo. Deus sabia que eles tinham pecado? Sim, sabia. Só que Deus, quando ele visitava o jardim todas as tardes, ele vinha visitar o jardim, mas ele não acusou. Deus não acusa ninguém de pecado. Você já viu alguma expressão de Deus falar assim, ó, você precisa confessar? Deus ele não nos acusa, ele quer que você mesmo reconheça. Então, quando a gente não confessa os nossos pecados, a gente oculta, a gente vive uma vida de aparência espiritual. E é fácil viver, né? Uma vida de aparência espiritual. A gente ser ator, né? Ator. Tem muitos cristãos atores. Eles sabem fingir uma espiritualidade, dobra o joelho ali, você vê, nossa, cara é espiritual. Levanta, fala até língua estranha. Então é uma pessoa que está se enganando a si mesmo. Então, como Adão e Eva. O rei Davi também procurou ocultar os seus pecados. 2 Samuel 11, quem lembra? Que pecado que ele cometeu aqui? O camarada estava... O perigo de estar na janela, sem fazer nada. O cristão que fica à toa, sem fazer nada, não ora, não busca, não jejua, não faz nada. Aí ele vai para a janela, o perigo da janela, vai observar o quê? Observou a mulher lá se banhando. A mulher de quem? Do seu melhor amigo e soldado. Aí ele cobiçou no coração, já pecou, aí ele consumou o ato, daí ele percebeu que ela estava grávida. Aí o que ele fez? Aí o pecado ele vai gerando uma bola de neve, né? Você vai tentando consertar, vai só piorando. O cara, ele pecou, ele tentou consertar o pecado dele e ele começou só a piorar a situação, né? Aí ele viu que ele engravidou. Mas o que ela ajudou? Ela não podia fazer nada, o cara era rei, naquela época ele podia tomar... Quantas mulheres ele tinha? Salomão tinha quantas mulheres? 300 mulheres e 700 concubinas. 1000 mulheres Salomão teve. Era obrigada. Se o rei falasse assim, eu quero você, e acabou. O cara tomava sua mulher, mano. Vem aqui, ó, eu sou o rei, quero sua mulher. E aí? Você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Você é um Zé Ruela, você é um Zé Ninguém. Entendeu? Ele era poderoso. Só que o que acontece? Ele foi tentar consertar o pecado dele e só piorou. Aí ele chamou Urias lá, embebedou Urias e falou, deita com a sua mulher. Não, os soldados estão lá, os meus homens lá sob o meu comando, eu não posso fazer isso, eles estão na guerra lá. E o cara era tão fiel a Davi, tão fiel ao seu trabalho, né? É bom quando o obreiro ele gosta daquilo que ele faz, né?
Ele falou assim, não bebe. Davi tentando, não, bebe aí, deita com essa mulher. E ela já estava grávida já, de Davi. Aí ele não fez isso, só que ele pega e liga para outro cara, não liga ou não, né? Mandou mensagem, é o seguinte, ó, bota Urias na frente daí e tal, para ele morrer. Ele falou com o soldado, se você ler aqui, falou com o soldado dele, o outro capitão falou assim, ó, pode botar Urias na frente aí da batalha para ele morrer, para ele ser atingido. E foi isso que aconteceu. Aí depois vem todo aquele processo lá, né? Natan chega, conta a historinha para ele. Ó, tinha um homem que tinha uma família que tinha uma cabrinha lá, né? Um animalzinho que eles brincavam, dava leite para eles eram felizes. Aí chegou um cidadão lá, rico, tomou e matou. E aí, o que esse homem merece? Davi, esse homem merece morte, cadê ele que eu vou pegar ele? Aí ele falou assim, esse homem é você, Davi. Não se contentou com o que você tinha com a riqueza, foi lá dos pobres e tomou o bem mais precioso que é a família. Aí o que acontece? Ele pega e ele pede perdão para Deus. Aí foi quando ele escreve esses salmos aí. Aí tem as consequências do pecado de Adão. Quais foram as consequências do pecado de Adão quando eles pecaram contra Deus? O pecado da desobediência a Deus, né? Eles desobedeceram a Deus. Então isso foi um dos maiores erros dele. Então a desobediência é pecado, aquilo que o pastor estava falando, vai conversar com o músico, não sei o que ali, mas me diga o que eu estou errado. Pô, você viu? Eu vi o músico retrucando a autoridade aqui dentro, estourando o som e tal, aí o pastor vai lá e fala, irmão, mas me diga. Pô, isso aí é um pecado de desobediência. Era inevitável essa situação, sabia? Você já estava dentro. Às vezes fica insustentável, né? A igreja não é a casa da mãe Joana. A Bíblia fala o quê? Guarda o teu pé na casa do Senhor, quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Então, aí o que isso aí é desobediência, obstinação, desobediência. Então, quais as consequências do pecado de Adão? Eles receberam a sua sentença pela desobediência. Então, qual foi a sentença de Deus? Eles perderam o direito de viver no jardim, né? E a Bíblia fala que eles foram expulsos. Deus expulsou. Imagina, irmão, a expressão expulsar. Você já expulsou alguém? Cai fora daqui, sai fora daqui. Desse jeito, imagina a expulsão. Deus expulsou, está lá no Gênesis. Deus expulsou Adão e Eva. Imagina a expressão. Quando a gente lê, a gente não lê com o coração, né? Com a alma. Mas você já expulsou alguém da sua casa? Já expulsou alguém da sua casa? É uma atitude drástica, né? Então a Bíblia diz que Deus expulsou, imagina, escorraçou Adão e Eva. Aqui vocês não pisam mais. Vocês desobedeceram. Poxa, vocês tinham tudo aqui. Imagina expulsar, a expressão expulsar. Deus expulsou Adão e Eva. E outra, Deus também, ele não só tirou o direito deles viver no jardim do Éden, né? Viver na regalia do jardim, como houve também a alteração física deles, né? Adão, ele teve que... Ele começou a sentir dor, né? Porque eles não sentiam dor, não tinha nada disso, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. Por essa consequência do pecado dele, dos erros, Deus não só expulsou eles do Éden, tirou o direito deles de viver lá, como também mexeu na condição física. Ele falou o que para a mulher? Tu vais, porque você errou, tu vais com dores gerar filhos. Vai ter dor, porque eles não tinham dor. Então, por quê? Por que tudo isso aí? Porque eles eram perfeitos, não sentiam dores lá no Éden, não sentia nada disso. Então, porque eles pecaram, então houve não só a expulsão deles do Éden, como também houve a alteração física deles. Eles deixaram de ser imortais. Tanto é que quando Deus expulsa, o que Deus faz? Deus, coloca um anjo lá com a espada flamejante, né? Um querubim, ao oriente do Éden, com uma espada flamejante, para que eles não voltem e tomem da árvore da vida e comam e venham ter vida eterna de novo. Então a gente perdeu a vida eterna ali. Pode falar. Quando os caras se estão mentindo, eu fico assim, tipo assim, na Bíblia, viajando na maneira. Podia ser diferente. Podia ser diferente. Porque a Eva comeu do fruto proibido primeiro. Se Adão tivesse feito a escolha de não ter comido, será que Deus ia refazer a mulher novamente? Não. Eu fico pensando nisso. Não, mas você tem que ler a Bíblia direitinho, olha só. A Eva foi lá, né? A Eva desobedeceu, ouviu a serpente e comeu. Mas para cima de quem que Deus foi? Foi para cima de Eva? Não, catou Adão. Onde você está, Adão? Eu estou nu, estou escondido aqui. Mas quem te mostrou que está nu? Por acaso comeste do fruto que eu te proibi de comer? Foi assim, a mulher que tu me deste. Deus foi para cima de Adão. Depois... Se não tivesse comido o fruto que Eva deu a ele, será que ia ser tudo diferente?
mas mulher é difícil, né, irmão? É isso. Assim que eu falo que eu fui viajando na maneira dessas partes assim. Eu entendo como permissão de Deus, porque se Deus não quisesse, Não é permissão, não é permissão. Não tinha. Ele deu o livre-arbítrio. Ele falou assim, ó, vocês vão estar aqui no Éden, ó, tem 2 árvores aqui. Todas as árvores do jardim, vocês podem comer à vontade do fruto. Agora, dessas 2, vocês não comam. Aí uma condição. Não comam. Aí Deus deu a condição, ó, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Tinham 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da... Tanto é que quando Deus expulsa, a expressão expulsar eles, imagina, é uma expressão forte. Deus expulsou, cai fora daqui, vai, sai, não quero saber. Aí falou, coloca anjo aí na porta guardando o Éden com a espada flamejante. E outra, para que eles não voltem e coma da árvore da vida e venha ter o quê? Vida eterna de novo. Então Deus, olha só, a consequência. Então Deus, o que é o livre-arbítrio? É a condição que Deus te dá de você tanto adorar Deus, como você também rejeitá-lo. Você pode xingar Ele, você pode fazer o que você quiser, é o seu livre-arbítrio. As 2 árvores, ele só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. Ele não precisava comer da árvore da vida. Por quê? Porque eles já eram eternos, eles já tinham vida eterna. Quando eles pecaram, eles comeram do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Então quando eles morreram, eles foram expulsos, eles tentaram voltar, tanto é que Caim, né? Lembra que a Bíblia fala, se você ler Gênesis acuradamente, fala que Caim tentou voltar lá no Éden para fazer o quê? Vou roubar a árvore, vou comer para ter vida eterna. Eu não quero envelhecer, não quero sentir dor. A Bíblia diz que Caim tentou voltar, entendeu? Pode ler lá Gênesis acuradamente. Então, meus irmãos, o terceiro tópico aqui fala sobre a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. O ensino bíblico ensina que a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho. Por quê? Porque Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, como que a gente alcança essa restauração, né? Essa saúde para a nossa vida espiritual? Deixando o orgulho e a soberba humana para trilhar o caminho da humildade e da confissão do pecado. Isso produzirá restauração em nosso ser, para desfrutar das misericórdias de Deus. Então, a confissão do pecado, ela traz restauração, traz saúde para nós. Provérbios 28:3 diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas as que as confessa e deixa alcançarão misericórdia. Quem assim procede, esse caminho é um caminho de cura e de restauração completa na sua vida. Ou seja, a restauração, quando a gente fala de restauração, fala em todo sentido, do ser, do caráter, dos relacionamentos, saúde emocional, enfim. Terminamos aqui, eu quero passar aqui a oportunidade a quem de direito.